Josué 24, a partir do verso 1. Josué 24. Senhor Deus, que a tua misericórdia e a tua unção seja sobre a minha vida, Deus. Me dá graça e sensibilidade suficiente para que eu seja simples, claro, objetivo, que meu irmão e que a minha irmã sejam edificados na palavra e que nós saiamos daqui hoje com a bênção do Senhor em nome de Jesus. E você concorda, diga amém. Graças a Deus. Olha, vamos ler a Bíblia. A minha Bíblia, ela traz Josué 24, verso 1. Ela traz o seguinte tema: a renovação da aliança em Siquém. A renovação da aliança em Siquém. Então, é disso que nós vamos falar na noite de hoje, de aliança, de compromisso com a luz da Bíblia, baseado no texto de Josué capítulo 24. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Veja, primeira coisa importante para nós pensarmos e para conseguirmos desenrolar a conversa de um jeito muito prático, Léo, de um jeito muito didático para nós pensarmos no decorrer da semana. Aliança, todos nós estamos cercados de alianças, todos nós. O irmão que é casado, a irmã que é casada tem a aliança, né? O irmão tem aliança com a irmã tem aliança com o irmão. Aquele que trabalha dentro de uma empresa, por exemplo, como o Celcinho, tem aliança, tem o compromisso com a empresa. Aquele que é, de repente, um profissional liberal, como nós temos o Anderson aqui, tem um compromisso com os clientes dele. Então, nós estamos cercados, o nosso dia a dia é cercado de aliança. O casal, o pai, a mãe, ou às vezes apenas o pai, ou apenas a mãe, porque às vezes está apenas o pai ou a mãe, por algum motivo não estão juntos, mas tem a aliança, o compromisso com os filhos, e os filhos têm o compromisso com os pais também. Então nós temos as nossas alianças, os nossos compromissos do decorrer da semana. E aonde quer que nós estejamos, nós estamos cercados por uma aliança. Cercados por uma aliança, cercados por um compromisso. E nós honrarmos essa aliança, honrarmos esse compromisso, vai trazer alegria, vitória, resposta, êxito, sucesso na nossa vida. Então nós vivemos um período em que muitas pessoas não têm valorizado as alianças que fazem. É aquela famosa frase: o que a pessoa fala em pé, ela não sustenta sentada. Nós estamos vivendo um tempo assim, infelizmente, de pessoas que não valorizam os seus compromissos, as suas alianças. E a consequência disso é tanta gente triste, tanta gente infeliz, tanta gente desiludida, frustrada. É a consequência, é o resultado. Então aqui nós vemos o quê? Josué chama as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e eles comparecem. Você vê que eles compareceram. Por que eles compareceram? Porque eles estavam aliançados. Eles estavam comprometidos uns com os outros. Uma pessoa, quando ela está comprometida, aliançada, ela comparece.
O profissional comparece quando o patrão precisa dele. E não é picar o cartão, é comparecer no sentido de produzir, Carla. Então, aquela pessoa que trabalha numa empresa, que trabalha para alguém, ela honra, ela valoriza a aliança, o compromisso que ela tem, e quando precisa dela, ela está ali, comparecendo. O marido comparece com a sua esposa, em todos os sentidos, se é que você me entende. E a esposa também, aliançada com o marido, comparece em todos os sentidos também com o marido. Um pai, uma mãe comparece com os filhos, e os filhos comparecem com o pai, com os pais. O comparecer aqui dá sinal, ou sinaliza para nós o quê? Ser uma pessoa atuante em relação ao compromisso que tem. Aqui eles compareceram. Veja como desenrola a conversa. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor. Então, quem é que estava falando através da vida do Josué? O Senhor. Preste atenção, a leitura será um pouco longa, mas ela não será de difícil compreensão. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates, prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra, da além do Eufrates, o conduzi por toda a Canaã, lhe dei muitos descendentes, dei-lhe Isaque, a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carro de guerra e cavaleiro até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês, mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos deles. Depois vocês atravessaram o Jordão, chegaram a Jericó, os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidade que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Veja bem,
É uma conversa que Josué está tendo com um grupo de pessoas, 12 tribos. As autoridades todas estavam ali presentes, Danilo, o povo todo estava ali presente. E aí Josué, ele começa a discorrer, mas o texto é bem claro e diz: assim diz o Senhor. Então, Deus está fazendo o povo lembrar de algumas coisas importantes. Primeiro, os pais de vocês serviam outros deuses da além do Jordão, do Eufrates. Os pais de vocês. Então, em primeiro lugar, ele leva o povo a lembrar, da onde é que eles foram tirados. Ponto número 1 que eu e você não podemos nos esquecer. De onde Deus nos tirou? Qual era a sua vida antes de conhecer Jesus? Quem era você antes de conhecer Jesus? Como você era antes de conhecer Jesus? O que você fazia antes de conhecer Jesus? Primeiro ponto, dentro da conversa deles aqui. Aí ele diz assim, ele segue falando dos livramentos, das vitórias. Ele leva o povo a lembrar que por várias vezes eles passaram momentos difíceis, tiveram que enfrentar situações adversas, mas em todas elas Deus os ajudou. Em momento algum eles ficaram desguarnecidos, desprotegidos. O tempo todo Deus estava com eles. E no terceiro ponto, dentro desse bloco de versículo que eu li, Josué, sendo usado por Deus, fala para eles assim: olha, agora a cidade que vocês estão habitando, a terra que vocês estão habitando, é uma terra boa. Vocês, inclusive, estão comendo das vinhas, dos olivais, e nem foram vocês que plantaram. Então, isso era para a realidade deles lá, mas a aplicação tem que ser para o nosso dia a dia aqui. Então Deus chama atenção no princípio dessa conversa para 3 pontos importantes. Primeiro, de onde Deus nos tirou? Porque o tema é renovação de aliança. De onde Deus nos tirou? Eu sei da onde Deus me tirou. Você lembra, João, da onde Deus te tirou? Você lembra, Tom, da onde Deus te tirou? Nós temos que lembrar da onde Deus nos tirou. Lembra, César, da onde Deus te tirou? Nós temos que lembrar. Nós temos que estar pensando nisso aqui. Você lembra, Fernanda? A Bíblia, ela nos convida a pensarmos. Hoje nós estamos aqui para pensar. Espera lá, onde é que eu estava quando Deus me ajudou, estendeu a mão e me trouxe, tirou do reino do império das trevas e trouxe para o reino da luz? Segundo lugar, quem aqui já teve alguma vitória desde quando está em Jesus? Quem aqui já teve alguma vitória? Quem aqui já passou por alguma luta e venceu em Jesus? Então quer dizer que aquilo que aconteceu lá atrás continua acontecendo até hoje. Nós estamos em Jesus e Ele tem nos dado vitória. Ele tem nos ajudado em tudo. Nós já passamos por tantas dificuldades. No casamento, no trabalho, nos negócios, na saúde, e assim por diante. Mas em tudo Deus tem nos ajudado. Ele nos ajudou até aqui. E uma terceira questão importante dentro daquilo que nós acabamos de ler, quando Deus os faz lembrar que eles estavam vivendo na boa. A vida deles estava legal. E aí nós temos que pensar, sua vida hoje está melhor ou pior do que quando você conheceu Jesus? Como que está hoje? Dani, fale para mim. Sei que o Celcinho for para Campos do Jordão esses dias, né? E já estão de viagem marcada de novo, né? Mas era assim antes? Anderson, caminhão, a empresa de transporte, carrão legal, mas foi assim sempre? Ir pensando, cada um de nós temos que ir pensando. Temos que pensar. Danilão foi pular de paraquedas. Você não tem juízo não, né? Deus do céu. Só de imaginar já dá um desespero. Carro legal, família.
um trabalho legal, mas foi assim a vida inteira? Não. Para cada um, se eu for perguntando aqui, eu tenho certeza que todos vocês vão dizer: pastor, hoje tá melhor do que ontem. Talvez ainda não está como você espera que venha a ficar, mas que melhorou, eu tenho certeza que melhorou. Melhorou ou não melhorou, Murilo? Fica desfilando para lá e para cá de golfe. Carrão legal, carrão top, né, Patrícia? Priscila, não é? É com cada um. Eu sei, com cada um de vocês, muita coisa melhorou. Sabe por que melhorou? Porque Deus está com vocês. Porque Deus está agindo na vida sua, na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios. Muita coisa está acontecendo. Nem tudo está como você gostaria que estivesse, mas as coisas estão acontecendo. Você que está acompanhando aí na sua casa, tenho certeza que muita coisa está melhor na sua vida. Sabe por que está melhor? Por causa de Jesus. Mas vai melhorar ainda mais. Vai melhorar. Então Deus, quando Ele vai conversar de renovar a aliança com o povo, Ele leva o povo a lembrar 3 coisas. Primeiro, onde é que vocês estavam antes de conhecer Jesus? Jesus já te deu algumas vitórias e a sua vida hoje está muito melhor do que ontem. E isso para nós deve ser motivo de alegria, isso para nós deve ser motivo de fortalecimento na nossa fé, para nós seguirmos avante a nossa caminhada. Deus, através de Josué, está conversando com o povo. Agora veja a continuidade do texto. Agora, temam o Senhor, sirvam-no com integridade, fidelidade, jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates, no Egito. Sirva ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Se aos deuses dos seus antepassados, que os seus antepassados serviram, ou aos deuses amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao... O Josué está dizendo assim: ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado a seguir a Deus, mas a partir do momento em que você decide seguir, você deve de fazer da melhor forma. Ninguém é obrigado a casar, mas a partir do momento que casou, tem que honrar a aliança que fez no casamento. Ninguém é obrigado a ir para dentro de uma empresa, trabalhar, mas a partir do momento em que assinou o contrato com uma empresa, tem que honrar o contrato que assinou. Ninguém é obrigado a pegar um cliente, mas a partir do momento que pegou aquele cliente, tem que honrar o cliente. E isso é um pensamento que nós temos que manter vivo na nossa memória todos os dias. Todos os dias. Porque nós vivemos num período onde a aliança e o compromisso não são valorizados. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver Deus valorizando as alianças e Deus deixando cada um à vontade para andar em aliança ou não. Versículo 16 diz assim: então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho entre as nações, pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. O povo decide servir a Deus, mas olha o que Josué fala. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso, mas por que não tem condições? Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês.
Então, Josué está dizendo assim: se vai servir a Deus, tem que tomar a decisão de não viver no erro, de não viver no pecado, de não viver em meio à rebeldia, à rebelião, à confusão. Um posicionamento tem que ser tomado da parte de vocês. Vocês são uma nova criatura. Eis que tudo se faz novo e as coisas velhas ficam para trás. Segue a leitura, ele diz assim, se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. Quer dizer, a pessoa, às vezes se fala assim, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Deus, ele é justo, ele é a justiça também. Então não é porque Deus é amor que de repente eu posso viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem valorizar a aliança que eu tenho com Ele, sem valorizar a aliança. Você leu no início comigo aqui o versículo 1, que as autoridades se apresentaram diante de Deus, porque quando eu faço uma aliança, por trás daquela aliança está Deus. Toda aliança, todo compromisso, Deus, ele está ali por trás daquela questão, para estar ajudando a pessoa diante do compromisso que ela empreende. Versículo de número 21, o povo respondeu: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse a Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês. Voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. E naquele dia Josué firmou com o povo um acordo e lhe deu decretos e leis. E é aqui que eu paro a conversa e nós vamos para a aplicação. Qualquer um de nós vamos embora para casa daqui a pouco. Você tem ali os seus compromissos, eu comecei falando disso, os seus compromissos para honrar. Compromisso, você que é casado, tem um compromisso com a esposa, tem um compromisso com o marido. Tem um compromisso com os filhos, tem um compromisso com os pais, tem um compromisso com a empresa, com o patrão, com o cliente. E nós somos convidados na noite de hoje a rever os nossos compromissos, rever as nossas alianças, porque às vezes nós vamos desleixando com as nossas alianças. Tem alguém que quer ser triste aqui? Deixa eu ver. Tem alguém que quer ser infeliz aqui? Deixa eu ver. Uma pessoa que não valoriza aliança, que não valoriza compromisso, é triste, é infeliz. Você pode ver que as pessoas felizes são aquelas pessoas que valorizam o compromisso. Tem um compromisso com um amigo, com uma amiga, valoriza o compromisso com a amiga, com amigo, com a amiga. Tem um compromisso com o marido, com a esposa. Um casal que valoriza a aliança, que valoriza o compromisso, é um casal feliz. Um profissional que valoriza o compromisso com a empresa é um profissional feliz. Um profissional liberal que valoriza o compromisso com o cliente é um profissional feliz. Agora, toda pessoa que não valoriza aliança, que não valoriza compromisso, via de regra, essa pessoa vive colhendo frustrações, tristezas, decepções e assim por diante. Então, tem alguém aqui que quer ser bem-sucedido? Levante a mão assim, Alguém aqui que quer ser vitorioso e feliz? Então, hoje é dia de você fazer uma renovação das suas alianças, dos seus votos, dos seus compromissos em todas as esferas. E Deus, ele, assim como naquele dia Josué firmou um acordo com o povo, assim também Deus está dando a você a oportunidade de se posicionar diante de tudo e todos aos quais você tem, de alguma forma, firmado uma aliança. Eu quero orar com você. Você se coloca em pé, por favor? E nós vamos orar a Deus nesse momento. Você vai conversar com Deus.
Talvez tenha alguma questão que você não está levando com a devida seriedade. Converse com Deus. Apresente a Deus a sua vida. Diga: Deus, eu quero ser uma pessoa mais comprometida. Quero ser mais comprometido no meu casamento, com a minha família, na empresa, na igreja onde eu congrego. Eu quero ser alguém com mais compromisso, alguém que valoriza a aliança. E você vai se posicionar diante de Deus, e Deus vai te honrar em tudo aquilo que você fizer. Converse com Deus nesse momento, e eu logo vou orar por você, junto com a luz desse texto. Converse com Deus. Se apresente diante de Deus agora. Coloca a sua vida, faça com Deus aí o seu voto. Deus, eu vou honrar, eu vou honrar ainda mais a minha esposa. Eu vou honrar ainda mais o meu marido. Eu vou honrar ainda mais a minha família. Vou honrar ainda mais, ó Deus, a empresa onde eu trabalho, o meu patrão, os meus clientes. Vou honrar o meu pastor, a minha igreja, o meu bairro, os meus amigos. Converse com Deus. Fale com Deus. É uma conversa importante, porque Deus, Ele está aqui, Ele está te ouvindo, Ele está vendo aquilo que está dentro do seu coração. Ele sabe muito bem como tudo vai acontecer na sua vida. E tudo vai depender, e muito, da forma como você encara as alianças que você faz. Se alguém o honrar, o Pai também o honrará. É assim que Ele trabalha. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser pessoas, Pai, de aliança, pessoa de compromisso. E eu sei que eu estou diante de pessoas que têm aliança, diante de pessoas que são comprometidas, ó Pai. E eu quero nesse momento, em nome de Jesus, orar por todos, por todas essas vidas que me acompanham, seja aqui dentro do templo, seja através das redes sociais. Que a bênção do Senhor, a misericórdia e a graça do Senhor sejam e permaneça com todos. Deus, que a alegria, a vitória, o êxito alcance esse irmão, essa irmã que está nesse momento renovando ou reforçando um compromisso com o Senhor. Eu oro em nome de Jesus, e você que recebe a oração, recebe a palavra, diga amém, Jesus.